pessoal, eu sou Elisa Kanami Yamaki, estamos aqui para mais uma aula de mangá. Neste episódio eu vou falar sobre a utilização do mangá, das ilustrações em telas e quadros, que vocês podem colocar com vidro e moldura, certo? Aqui nós temos um belo exemplo de um quadro que eu fiz do meu personagem Tulipe, que ele está sobrevoando uma área, né, com florestas, montanhas e um barco. Tem até um navio aqui. Esse trabalho foi feito em cima de cartolina e colado em cima de uma cartolina preta que faz o passo-fatura em volta, né, essa delimitação. Por ser pintado a tinta nanquim e sombreado com lápis de cor, ela precisa de uma proteção de vidro. Então nós colocamos vidro, né, e essa moldura de madeira em volta. Deste lado, aqui eu fiz um trabalho de aquarela, certo? Aquarela, e usei também lápis de cor para dar esse efeito assim, um sombreado bonito. Nesta ilustração eu fiz 4 mangás meus. Então Castela, essas duas personagens aqui do projeto Ema, essa aqui é a estrelinha do meu mangá, a Estrela do Natal, e esse é o Tulipe, que é esse mesmo personagem. Esse trabalho aqui, eu fiz um aquarelado, é um trabalho bem suave, né? Essa aqui é de uma série que eu fiz assim, tem um outro quadro desse, e a mocinha, ela usa um vestido vermelho, com tons mais fortes. Nesse caso, é um tom bem suave, foi colorido também usando canetas importadas, na verdade, na época, né? Bem coloridas, fazendo esses detalhes, detalhe desse kimono, né, que ela tá usando. Aqui foi trabalhado com aquarela também e foi feito um contorno em volta. Tem que usar vidro, por quê? O vidro, ele dá uma proteção, porque se cair água, empoeirar, se qualquer coisa que aconteça, ele vai manchar, né? A aquarela não vai suportar, e se você usar a caneta hidrocor, pior ainda. Nesse caso aqui, ó, que eu falei pra vocês, neste caso aqui, lembram? Eu mostrei pra vocês uma cópia, né? Esta aqui é a original da Estrela do Natal, que eu pintei com caneta hidrocor. Esta coloração vermelha, ela era mais forte, muito mais nítida, brilhante, sabe? Muito mais assim. E com o passar do tempo, né, em contato com a luz, ela foi queimando, ela foi clareando e ficou assim um pouquinho mais apagada. Mas a fotocópia que eu tirei na época, colorida, mostra esse desenho bem nítido, a coloração muito bonita. Então, todo o trabalho feito com hidrocor fica maravilhoso? Fica. Mas vocês têm que guardar na sombra, vocês têm que colocar dentro de uma pasta, dentro de um arquivo, colocar num plástico e guardar dentro de local fechado. Porque se deixar exposto à luz, ela vai, a tendência é desbotar, certo? Aqui foi trabalhado com aquarela. Lembram daquele desenho que eu falei, meu, que eu fiz da Princesa Cozinha e o Dragão? Pois é. Aquele foi feito totalmente em caneta hidrocor. Eu já retoquei ele algumas vezes, tanto que eu já até desisti, né? Eu vou fazer uma outra, ou eu posso retocar em cima daquele, mas eu vou fazer agora com aquarela ou lápis de cor. Certamente eu vou usar lápis de cor. Então, se fizerem com hidrocor, fica lindo, magnífico, né? Um trabalho de hidrocor. Tem que guardar no lugar fora ou longe de luz, certo? Agora aqui, essa aqui é uma tela painel, né, 80 por 70. Essa tela painel eu quis trabalhar um dragão. Então eu trabalhei em dragão, mas eu queria fazer um esfumaçado, uma coisa assim, meio assim, que remete ao uso do carvão, né? Só que eu usei tinta acrílica. Então, neste caso, o que eu fiz? Eu peguei a tinta acrílica, eu diluí bastante e fui usando,
criando pocinhas de tinta acrílica, tudo. Essa tela, cada tela ou cada ilustração, cada trabalho tem uma história por trás, né? Neste caso, esse trabalho demorou 3 dias para secar. Por quê? Eu fiz assim, eu sequei ele na horizontal e deixei na mesa da casa dos meus pais, eu ocupei, né, uma mesa da casa dos meus pais, e eles queriam usar, mas não podiam, e eu ficava, não, pelo amor de Deus, não rela, não toque, não faça nada, deixe secar. Demorou no total 3 dias. Eu esperei 3 dias, né? Aí depois eu fiz o contorno, né? E aqui está o dragão, que eu achei que ficou muito bonito esse trabalho aqui. Mas tive que diluir muito a tinta acrílica para fazer esse efeito, certo? Aqui eu usei uma tinta acrílica, um pouco mais assim nítida, forte, para fazer a minha personagem do meu mangá Castelo. Então eu usei bem forte, talvez vocês não consigam ver, mas tem muito dourado. Aqui é um arranhado de dourados, né, nessa capa azul. E tem muitos detalhes em dourado, muitos detalhes em outras cores de tinta também. E aqui no fundo, lá no fundo, só insinuando tem um castelo, mas em branco, né? Então esse quadro aqui foi feito para ter uma tela da minha personagem, né? Mas eu achei as cores muito fortes, eu fiz em tons fortes mesmo, só para sentir, certo? Essa tela aqui é do meu mangá, A Estrela do Natal. Eu gosto muito de Natal, eu acho temas natalinos maravilhosos, eu sou apaixonada por Natal. Então, eu fiz porque realmente eu amo Natal. Então, esse quadro aqui é uma técnica mista. O que quer dizer técnica mista? É o seguinte, além do acrílico, que eu usei a tinta acrílica, né? Quando eu falo acrílico, é tinta acrílica. Eu usei biscuit, né? E eu usei também uma dobradura de papel. Aqui eu fiz uma dobradura numa revista, então dobradura de árvore de Natal e uma revista pequenininha. No caso aqui eu usei acho que umas 2 revistas para conseguir fazer essa metade da árvore. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É uma tela painel porque aqui é um pouco mais largo, certo? Você tem que trabalhar a lateral da tela painel, toda a lateral você trabalha. Aqui eu usei massa acrílica para fazer essa neve, né? E coloquei glitter prateado. Essa árvore eu fiz usando a revista, fiz a dobradura em cima da revista, aí eu coloquei peças de bijuteria, né? E o que eu pude achar de delicado e pequeno, eu coloquei e colei. E aqui, na verdade, é um botão em forma de estrela. Para dar esse amarelo, né? Tipo um brilho da estrela, eu pintei embaixo de amarelo para ela poder, né, sobressair por dentro desse botão. E aqui, o neve, por exemplo, eu fiz o neve de biscuit. É que vocês estão longe, talvez vocês não enxerguem, né? O neve, ele tem aqui uma pedrinha, aqui ele tem o lacinho dele, né? Tem as anteninhas dele com bolinhas na ponta. E essa asa do neve eu fiz com tampa de margarina. O que eu fiz? Eu peguei uma tampa de margarina transparente, desenhei a asa, fiz os vincos da asa aqui, né, com uma caneta ou qualquer coisa parecida. Depois eu cortei e colei a asa. Não sei se vocês enxergam, eu vou mexer para ver se ele reflete alguma coisa aí. E o Neve, esse meu personagem, ele fala em símbolos. Ele não usa palavras, né? Então ele demonstra sentimentos e tudo através de símbolos. Então aqui, ó, A-Y-A. Porque assim, eu produzi uma série de telas para minha filha Carolina Aya. Só que eu uso o nome Aya. Carolina não significa Aya e Aya não significa Carolina. Ela podia chamar Carolina alguma coisa em japonês, certo? Então é um nome apenas, não tem significado ou tradução para outra língua. Então AYA é o nome, né, que o vô dela deu de presente para ela, ele escolheu esse nome para ela. Então todas as telas que eu faço para Carol, eu coloco o nome dela em algum lugar. Então nesse caso é o Neve falando Aya, em forma de coraçãozinho. Então o que eu fiz? Aqui na lateral, também, tela painel, você tem que trabalhar a lateral sempre.
eu coloquei uma legenda do que fala, o nome do meu mangá, que é Estrela do Natal, né? O meu carimbo. E aqui ainda continua aquele trabalhado com a massa acrílica. Para fazer essas estrelas, esses, né, pinguinhos de estrela, eu cobri essa parte da tela, né, com plástico, pode ser com papel, mas nesse formato, sabe? Nesses contornos. Aí eu peguei a escova de dente, molhei na tinta acrílica branca e fui jogando por cima. E depois eu fiz as estrelas maiores. E essa é a estrela do Natal, certo? Como a tela foi feita de presente para minha filha, tem toda uma dedicatória, uma história, né, de como foi feita, quantas horas foram gastas, etc, etc. Eu fiz esse trabalho e eu amei fazer, porque na verdade, como é uma historinha em quadrinho que eu criei, você acaba materializando, né, a sua criação, o seu trabalho. Aqui eu vou colocar, esse aqui é o autógrafo do Maurício de Souza. Lembram que eu mostrei para vocês o autógrafo que a Carolina ganhou do Maurício, né, naquela revistinha. Esse aqui é do Maurício que eu ganhei. Então, nesse caso, sim, é uma história legal essa do Maurício, vou contar para vocês. Eu e a Carol, a gente foi para São Paulo visitar a tia dela, né, minha cunhada Carmen, do Kiko. E a Carmen falou assim, olha, vamos passear no Parque da Mônica, porque vai fechar, né, daqui a um mês, então vamos lá passear antes que feche, que a gente não sabe quando que vai abrir de novo. E nós fomos. E desde o momento que ela falou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu quero tanto ver, ai, que o Maurício apareça, que o Maurício venha, que o Maurício de Souza venha lá, que a gente conheça ele, sabe? E eu fiquei pensando, ai, eu gostaria tanto, tanto. Aí, a gente estava lá, passeando, eu vi os personagens dele em forma de bonecos, né, andando, tudo assim, maior que eu até, né? Eu vi os brinquedos, passei pelo parque, e de repente eu vi uma fila se formando. Aí eu falei, gente, o que será essa fila? Porque é diferente das filas que você tem, né, para ir nas atrações. Aquela era maior, sabe? E tava um auê ali. Aí eu fui lá perguntar, falaram assim, olha, o Maurício de Souza parece que ele tá vindo para cá. E eles estavam preparando um palco para ele. Aí eles falaram assim, e acho que ele vai dar autógrafo, ele vai conversar com o pessoal, né? Então eu falei, pronto, que maravilha. Entrei numa loja, porque onde que ele vai autografar para mim, né? Entrei numa loja, comprei aquela revistinha que eu mostrei para vocês, que tinha a maior superfície branca possível, né, no verso. Eu falei, pelo menos a Carolina vai levar o autógrafo dele. E fiquei na fila. Daí a pouco minha cunhada e a Carol vinha, e aí, mãe, ainda na fila não vai desistir? Eu falei, não, vou continuar na fila até ganhar o meu autógrafo. 2h30 eu fiquei na fila. Mas eu ganhei. Então, essa é a foto, ó, do Maurício, eu e a Carol, sentados aqui do lado e ele autografando. Aqui ele escreveu, oi Elisa, um abraço, Maurício 10. 10 porque é de 2010, né? E esse é o ticket, né, o passaporte que a gente comprou para entrar no Parque da Mônica. E que eu fiquei sabendo, ele foi apenas na inauguração do parque e nesse dia, um mês antes dele encerrar as atividades do parque. Então foi uma sorte muito grande, eu amei, né, conhecer ele. A Carol, então, ela tem o autógrafo dele, eu tenho o meu, né, e gostei muito, sabe? Foi uma oportunidade muito boa de encontrar o Maurício de Souza. Agora vamos voltar deste lado. E aqui, continuando como eu falava, as telas, né, que eu fazia para a Carol, as telas da Carol, elas começaram assim, mãe, eu quero tal personagem, mãe, eu quero tal personagem. Um belo dia, a Carol chegou e falou, mãe, eu quero o Barney. Só que não tinha brinquedo do Barney para criança daquela idade. Então eu desenhei uma tela do Barney, ele segurando uma almofada escrito Aya. E o Barney batia aqui nela, sabe? Ela andava pelo apartamento carregando e brincando e conversava e dava papinha pro Barney e fazia essas coisas. Depois ela falou, mãe, eu quero Stitch. Ela é apaixonada pelo Stitch, né, da Disney. Então eu pintei, até trouxe o Stitch aqui, acho que vocês viram já aí pelo
Ó, é uma pintura que eu fiz do Stitch. Na época não tinha os DVDs, etc, né? Que talvez já tá até... Eu usei o VHS, eu ficava fazendo pause para pegar uma posição boa do Stitch. E aqui tem mais ou menos umas quatro tons de azuis, né? E aqui, ó, o Stitch com um balãozinho de gás com o nome da Carol. Isso aqui é uma cópia, é um estudo desse desenho que eu fiz para a Carol. É uma tela particular dela, certo? Então, eu fiz o Stitch, eu fiz do Nemo. O Nemo é lindo, é 30 por 80, 30 centímetros por 80, é parecido com aquele da Era do Gelo, sabe? O tamanho. O do Nemo é um aquário vertical. Eu fiz o Nemo, eu fiz os outros personagens, né? Ficou muito bonito. E o nome da Aya eu fiz nas pérolas. Aí um belo dia ela chegou e falou assim: mãe, eu quero a princesa, eu quero o moço, eu quero o cavalo, eu quero o ursinho, né? E eu quero o castelo. Eu falei: aham. Mas eu não vou fazer tudo rosinha não, cara. Eu posso fazer uma cena, eu posso escolher a cor, eu quero uma cena noturna, né? Que tem um pouco mais de roxo, azul, né? Ela falou: ah, pode. Então o que eu fiz? Eu peguei uma cena noturna, né? Só que os elementos que ela queria estavam numa cena diurna. Então eu tive que dar uma transformada mais ou menos ali numa cena, adaptar, né, na cena noturna. E o nome dela sai no brilho desta varinha que a princesa segura. E aqui a cena noturna, eles estão indo, né, pro castelo. Aí, assim, para dar esse ar de princesa bonita, assim, eu coloquei essa fita de cetim com um lacinho de cetim para dar esse ar. Tá vendo, ó? Tela painel, a gente pinta as laterais. Aqui o mesmo efeito que eu fiz na estrela do Natal, com pincelada, né? Com a escova de dente. Então, o meu pai, um dia ele apareceu lá em casa, ele viu esse quadro, ele ficou assim, falou... Porque assim, ó, tela, quando você pinta com efeitos assim, você tem que ver de longe. Você não pode ver de perto, porque de perto você vê a pincelada. Agora, de longe você vê o efeito, né? Aí meu pai: foi você que pintou? Eu falei: quem mais pintaria? Fui eu, pai. Aí: nossa senhora, você tá pintando cada vez melhor, hein? Eu falei: obrigada, pai. Foi um elogio maravilhoso, sabe? Meu pai não era muito assim de elogiar, mas aquele dia eu curti, né? Foi muito bom. Então eu gostei muito, porque eu ganhei elogio do meu pai, né? E para Carol, eu pintei essa tela e eu acho que ficou muito bonito, muito delicado, né? As cores combinando. Eu gostei muito de pintar essa tela também. Aí aqui, depois, um dia ela chegou e falou pra mim: mãe, eu quero o Diego. Ela é apaixonada pelo Diego, sabe? Ama de paixão o Diego. Aí eu falei assim: então eu vou pintar uma tela do Diego desse tamanho, né? E eu já tinha até assim, um dia eu falei assim: vou pintar desse tamanho só o Diego. A gente tinha até estudado os traços do Diego. Essa também é uma tela, é uma tela que eu pintei com tinta acrílica, certo? É um estudo da Era do Gelo, é uma cópia de acervo particular só da Carol. Então eu cheguei e falei assim: ó, Carol, eu vou pintar pra você, né, o Diego, mas eu fiquei imaginando, gente, ela vai me pedir o Mani, o Scratch, o Cid, e aí, né? Vai ficar aquele monte de quadrinho pequenininho. Eu falei: não, vou pintar um enorme, grande, com todos, né? Aí eu comprei a tela, fui lá, risquei com lápis. Eu olhei e falei: beleza, agora é só pintar. Pois é. Comecei a pintar e aí eu falei assim: gente, sabe o que é pintar todo mundo peludo? Não é fácil, né? Eu não tinha pintado, ninguém daqueles lá tinha pelo, certo? Concordam? Todos que vocês viram ali, não tem escama. E eu tinha que pintar pelos, então eu tive que escolher um pincel cuja posição das cerdas, né, desse esse efeito de pelos, sabe? E fui pincelando, pintando cada um desses. Tem pelo, tem pelo, tem pelo e tem pelo, né? E fui pintando. E tem outra. Não é uma criação minha, certo? Mas, sendo criação minha ou não,
na hora que você vai reproduzir, na hora que você vai desenhar, pintar, você tem que, vamos dizer assim, sentir a personalidade do personagem. Você tem que sentir aquela emoção que o personagem está passando naquele trabalho. Então, por exemplo, o Mani, ele é sério, né? Ele é o mais sério, é o mais velho de todos, ele é o mais carrancudo, ele é, vamos dizer assim, ó, talvez o mais sábio também. Ele é quem protege e dirige aquele bando. Então, o Mani, quando você vai pintar, você tem que ser uma pessoa mais séria, né? Tem que ter um sentimento mais sério. O Diego é aquele lado tigre dele, né? Ele assim, é meio traiçoeiro, ele é meio assim, não sei para onde eu vou. Aquele lado dele, né? Esperto também. Tem que sentir isso na hora de pintar. E o Scratch, daquele jeito atrapalhado dele. Aqui, no caso do quadro da Carol, o Scratch está em cima da noz, aquela noz que vai rasgar, né? Todo o gelo quebrado. E uma noz, a mais importante, está segurando em cima da cabeça com o nome da Carol gravado na noz. Então o nome dela está aqui, na noz gravado, ele está segurando, e é aqui que o nome da Carol fica. De todos os personagens, quem eu mais gosto é o Scratch. Mas quem eu mais amei pintar, amei assim desenhar, pintar, curtir a pincelada, foi o Cid. O Cid, ele é muito engraçado, ele é meigo, sabe? Ele é inocente, ele é divertido. Então eu me diverti pintando o Cid, me diverti muito. Cada pincelada que eu dava, sabe? Eu dava risada. Era engraçado, porque eu imaginava as cenas dele, né? Fazendo aquelas coisinhas que ele faz, inocentemente. E a base da cor do Cid é um amarelo limão, e depois eu fui trabalhando com as pinceladas. Não sei se vocês conseguem ver os pelos do Cid aqui, sabe? Eu amei fazer o narizinho, o rostinho dele, o dentinho torto. Eu gostei muito de trabalhar o Cid. Então até hoje, até a Carol deve ter mais de 15, sei lá quantas telas. Até hoje a tela que a Carol mais é apaixonada é essa aqui. Essa ela não, acho que essa aqui ela não larga de jeito nenhum. Essa aqui também, a Safiri também, né? Lembro, na outra vez no começo eu mostrei a Safiri. O cavalo dela carrega uma flor na boca que tem o nome da águia. Quando ela pediu, eu curti muito aquela pincelada, né? Esse aqui é um fênix, um branco e preto, um trabalho gráfico, né? Ela necessariamente tem que ter essa distância entre uma tela e outra, que forma esse conjunto bonito que eu criei também. E essa outra tela aqui, né? A Carol pediu, é a Carol e uma personagem do meu mangá Castela. Nesse caso aqui, essa tela, ela está inacabada ainda, não terminei de pintar, só que elas estão passeando num bosque, né? Na verdade, é o Parque Ecológico da cidade de Indaiatuba, onde a Carol nasceu. Ela adorava passear por esse caminho, é o caminho que ela mais gostava, ela sempre falou pra mim, ela era pequenininha. Então eu coloquei ela nesse caminho, eu tenho a foto do lugar que eu estou reproduzindo, né? Aqui na lateral onde está branco ali, corre um rio e tem uma ponte com o símbolo desse parque. Então eu estou fazendo a Carol e a minha personagem, que ela pediu para fazer essa personagem junto, nessa tela, né, que eu ainda não acabei. Essa tela é grande, realmente. Eu estou trabalhando em cima disso, certo? Aí... Ah, sim, eu tenho que mostrar para vocês. A dedicatória. Uma verdadeira redação, né? Então, essa dedicatória aqui eu fiz para Carol, falando para ela sobre a Era do Gelo, sobre as coisas que, como a gente chegou nessa Era do Gelo aí. Na verdade, a tela da Era do Gelo, eu ia fazer mais coisas. Eu não ia fazer só uma tela. Quando surgiu a Era do Gelo 12, eu ia fazer a segunda tela com os outros personagens, não repetindo o Mani, Cid, nem ninguém. Então eu ia fazer os outros personagens nas outras telas. Aí surgiu a Era do Gelo 3, eu falei, bom, dá pra fazer, né, os outros personagens. Mas depois vieram a 4, a 5, aí eu falei assim, graças a Deus que eu não fiz. Senão eu ia estar desenhando ou pintando a Era do Gelo até hoje, né? Ia ficar bonito, porque a minha ideia era fazer assim, esse quadro como centro, aí o 2, o 3, o 4, o 5, sabe? Ia ficar uma coisa maravilhosa, né?
Só que assim, melhor ficar com um só, né? Porque aí a Carol com um só, ela daria mais valor, né? E aliás, esse um é o que tem os personagens principais. Os outros seriam os secundários de outras histórias, de outras partes do gênero, né? Bom, essa aqui é uma criação minha também. Foi pintada em cima de cartolina, do mesmo jeito do tulipe. Só que essa, nesse caso, é de um mangá meu chamado Voo para a Vida. Voo de voar para a vida. Então, nesse caso, a personagem ela está girando, certo? E ela está vindo na direção do observador. O que acontece aqui é o seguinte, eu fiz em nanquim e o sombreado com lápis de cor. Aqui tem um passo-patur preto, né? E eu fiz esses detalhezinhos em volta. Esses detalhes é para trazer um pouco mais para perto, assim, vou destacar, né? Essa pintura aqui que eu fiz. E essa personagem, ela girando, quando você cria esse tipo de efeito, você tem que imaginar, né? A roupa tá como, o cabelo vai ficar como que é a cena. Então você vai criando a cena na cabeça, vai desenhando e vai trabalhando em cima, certo? Então, essa personagem, ela tá girando e tá saindo. Tem que pôr vidro, porque senão qualquer coisa pode estragar a pintura. A minha irmã gostou muito dessa tela, ela pediu para eu fazer esse desenho, né? Então, para ela eu fiz em tela painel, com tinta acrílica, branco e preto, porque é branco e preto. E em volta da tela que eu fiz para ela, eu trabalhei com massa acrílica. Pode ser também a massa corrida, essas de pedreiro. E eu trabalhei em volta, ficou muito bonito, sabe? Mas por causa do emprego da massa acrílica, ele fica um pouco pesado, né? A tela da estrelinha, ela é pesada. Na hora de você pregar a parede, tem que usar um prego um pouquinho melhor, né? E aqui eu vou... Pronto. Vou encerrar agora. Hoje é o nosso último encontro aqui no curso de mangá, certo? Eu vou encerrar agora com homenagem ao meu mestre, Osamu Tezuka, né? Se ele não existisse, se ele não tivesse criado a Princesa Safira, eu não estaria aqui, porque foi pela minha paixão por ela e pelos trabalhos. Eu não gosto só dela, eu gosto dos outros trabalhos dele, Astro Boy, Pássaro de Fogo, eu gosto de todos os outros trabalhos, outras criações dele, Black Jack, eu gosto muito, né? Mas é lógico, eu sou apaixonada pela Safira. E se não fosse por ele, eu não estaria aqui conversando com vocês, dando dicas, dando aulas ou tentando ajudar vocês, né? No trabalho de vocês, nas criações, no mangá, no desenho, né? Então, essa aqui é a nossa última aula hoje. Eu fico muito feliz de ter estado todo esse tempo com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado muito todos vocês, né? E eu agradeço muito a presença, né, a paciência que vocês tiveram comigo também. E eu gostaria de ver futuramente o trabalho de vocês, certo? Em algum lugar, né? A partir de tudo que nós trabalhamos juntos, eu vou ficar muito orgulhosa de saber que lá na frente, né, vocês conseguiram fazer alguma coisa, criaram uma pintura, criaram uma ilustração, criaram um mangá. E eu vou ficar muito feliz e orgulhosa de todos vocês. Então hoje eu encerro aqui. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela companhia. Um grande abraço para todos e um enorme beijo para todo mundo. Até mais!